Olá, meus irmãos, mais uma vez uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco sobre maçonaria, ainda mais num tema tão interessante quanto a maçonaria e a igreja. Essa foi uma palestra feita no dia 18/10/2024 na loja Brasília, número 1693, do Grande Oriente de São Paulo, em comemoração aos 57 anos que aconteceria naquele dia 20 de outubro. Tá? Por ser um tema muito interessante, muitos irmãos não puderam ir fisicamente e pediram para a gente fazer agora essa palestra virtualmente. Então agradeço aos irmãos pela presença e pela paciência. Vamos falar de 300 anos de história. Então tem que ser algo muito rápido, sucinto, porque não dá para contar 300 anos de acontecimento em uma hora. Então, outra coisa que eu gosto de falar, que as palestras que normalmente eu fiz, eu gosto muito mais de me basear em fatos históricos acadêmicos, né? Porque eu levo sempre aquilo que um grande pesquisador maçônico, o segundo maior pesquisador maçônico, que é Robert Frake Gould, ele disse uma vez que os historiadores maçônicos dependem muito da imaginação para tecer ligações com a antiguidade da maçonaria. Tá? Então, em história maçônica existe muita lenda, muitos fatos, né, que não são muito bem comprovados ou muito especulados. Eu peço licença também para falar sobre igreja, sobre religião, algo pessoal, algo de fórum íntimo, mas é um trabalho de pesquisa também, não é para dizer que esta é um fato verídico, tá? Se tratando de história, sempre tem a minha versão, a sua versão e a versão real do que aconteceu. Então é mais para que tenha mais uma linha de conhecimento. Tá? Também é bom falar que até o século XVII nós tínhamos uma maçonaria e a partir ali do século XVIII nós temos duas maçonarias. Já que a gente vai falar igreja e maçonaria, vale ressaltar que nós temos a maçonaria anglo-saxônica, tá? Que envolve, que é basicamente praticada na Inglaterra, Irlanda, Escócia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e alguns outros territórios que a maçonaria inglesa chama Weimar. E a maçonaria francesa, que é praticada basicamente na França e no Brasil. Elas têm uma certa ritualística, filosofia um pouco diferente. Tá? A maçonaria inglesa ela é muito tradicional, mantendo fielmente a tradição vinda das guildas, né, das maçonaria operativa. Quando a gente fala em maçonaria operativa, guilda, a gente está falando ali naquela fase de 1000, depois do fim da Igreja do Oriente, né, quando a Igreja Católica se tornou com a sua supremacia, a religião dominante na Europa. Né, nós estamos falando dessas guildas. E como os irmãos sabem, nossas lendas, as tradições, descendem das épocas da maçonaria operativa. E, basicamente, das old charts ou das regras antigas, né, que nós chamamos de manuscritos góticos ou manuscritos medievais. Esses manuscritos eram como os estatutos das lojas, das guildas, né, vamos chamar de loja guildas, dos maçons operativos, e basicamente eles se constituíam entre uma parte de invocação, uma parte de história para dar uma certa nobreza, um princípio para a guilda, para aquela instituição, e as obrigações e regulamentos. Tá? O documento mais antigo que a gente tem, Poema Régio, a gente vai ver, falar um pouco sobre isso. Tá? E nós temos a maçonaria francesa, que surgiu ali no século XVIII. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Então as duas têm
sim, uma visão um pouquinho diferente sobre religião, principalmente a Igreja Católica. Então vamos lá. Maçonaria e a Igreja. A primeira coisa que a gente precisa saber, tá, quando a gente vamos falar de maçonaria, tá, é o que é passado para o público em geral, as pessoas que não são maçônicas. Então eu trouxe aqui um pequeno trecho, tá, um pequeno trecho do site do padre Reginaldo Manzotti, tá? Ele é o criador daquela ONG Evangelizar é Preciso, tá? Esse trecho é uma parte, depois os irmãos podem pegar na bibliografia e ler o site inteiro. Então fica o que é passado hoje para quem não é envolvido na maçonaria e acaba lendo. Durante o século XVIII surgiram lojas na Europa e na América, e com o tempo os maçons tornaram-se anticlericais, sendo por isso excomungados pela Igreja Católica. Meus irmãos, um partezinho. A igreja, ela tem, tá, as regras dela. Ela, por exemplo, não excomunga de baseada. Então, qualquer pessoa para ser excomungada, ele precisa primeiro passar por um julgamento, um santo ofício, como era antigamente, para depois ser culpado e excomungado. Mas isso é só um detalhe. Então, essa é a imagem que a maçonaria, não na maçonaria, a maçonaria é vista pelos olhos de quem não é maçom. Mas o intuito desse trabalho, a maçonaria agiu contra a igreja? Quais os eventos que levaram ao distanciamento entre as duas instituições, já que a maçonaria e a igreja, elas praticamente, a maçonaria da guilda praticamente foi criada muito entrelaçada com a igreja. Tá? A igreja católica, sendo dominante, ela praticamente era responsável por todas as grandes obras, as igrejas, as catedrais, ou os monarcas da época, os nobres, eram muito ligados na igreja. Então, precisamos saber o que causou esse distanciamento em duas instituições que eram muito unidas. E qual a situação hoje perante a Igreja Católica? Quando pergunta para o irmão, como é que está o negócio com a Igreja Católica? O irmão tem que ter uma ideia do que está acontecendo e qual a situação para ele poder responder além da história. Bem, vamos lá. As associações maçônicas serem perfeita comunhão com a Igreja. Como eu disse, a Igreja era dominante e os governantes da época da Idade Medieval eram muito ligados à Igreja. A igreja mantinha praticamente todas as bibliotecas e todo o conhecimento da época medieval. E ela controlava o que a população, os nobres, os reinos iam saber e aprender. As guildas trabalhavam basicamente, as guildas da maçonaria operativa, na construção de templos, de castelo, de fortificações. Então, nós podemos dizer com certeza que todo maçom operativo era católico, por ser ela a religião dominante. E o fato de você não se declarar católico na Idade Média era sujeito a penalidades graves, até a morte, era considerado herege. Então, com certeza, nós temos esse fato, que na Idade Média todo maçom operativo era católico, justamente porque essas obras duravam uma vida inteira. Então, a convivência dos maçons com o clero era constante durante a vida inteira. Como alguns irmãos sabem, seu irmão não sabe, as nossas tradições, as lendas, elas vêm muito baseadas nos manuscritos góticos medievais, como eu disse antigamente, o Estatuto das Lojas. Esses estatutos, nós temos um considerado o mais antigo desses estatutos, que é o manuscrito Halliwell, de 1309, também conhecido como Poema Regius. Aqui os irmãos podem evidenciar muito facilmente
a interligação da maçonaria operativa com a Igreja Católica. Se a inteligência lhe faltar, reze a seu Deus para que ele o ajude. O Cristo nos disse que a Santa Igreja é a casa de Deus. O livro da lei diz a verdade, que ela é feita para a prece. E lá que o povo deve ir rezar e reconhecer seus pecados. Nunca chegue atrasado na igreja. Outro manuscrito gótico muito importante, de onde vem inclusive as nossas tradições, é o manuscrito de Coke, de 1410, que tem entre uma das suas partes: damos graças a Deus, o nosso glorioso Pai, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela está, e que Ele conhece, de sua virtude e gloriosa divindade. Mostrarei uma delas, embora deixe outras. Isto é, a forma como começou a ciência da geometria. Tá vendo aqui? Ela já puxa esse lado da maçonaria operativa. E quem foram os criadores dela e de outras artes, conforme revelado na Bíblia e outras histórias. Meus irmãos, então, com certeza, todo maçom operativo, o operador da guilda, era um católico, indubitavelmente, e isso nós podemos afirmar com certeza. Mas quando a coisa começou a mudar? Como sabemos, a Igreja Católica foi reinante em toda a Idade Média, mas a partir de 1500, alguns acontecimentos começaram a afetar essa homogeneidade e controle da Igreja Católica. Vamos citar os principais. Um dos principais, a invenção da prensa de Gutenberg, que possibilitou a divulgação do conhecimento. Como nós sabemos, até esse momento, todas as bibliotecas pertenciam basicamente à igreja e ela controlava todas as informações. E como sabemos, conhecimento é poder. Em 1517, Lutero coloca na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra a igreja, dando início da reforma protestante. Essa reforma protestante, meus irmãos, criou na igreja o que chama a contra-reforma, que foi uma atuação da igreja intensificando a perseguição, outros julgamentos, para tentar manter o controle da igreja. Nós temos também, em 1585, João Calvino e a reforma protestante da Suíça. Como os irmãos já percebem, a igreja começa a perder seu poder em boas partes, principalmente os países mais nórdicos. E agora, um acontecimento muito importante para a maçonaria. Em 1531, Henrique VIII, rei da Inglaterra, se autoproclamou protetor da igreja inglesa. Bem, ele foi eleito, vamos falar assim, tomou esse poder, o Papa da igreja inglesa, tirando assim o poder da igreja sobre principalmente os maçons ingleses e de estados onde que a Inglaterra dominava, podendo assim dar mais liberdade aos maçons quando se fala de religião. Ok? Porém, a igreja perdendo hegemonia em toda a Europa com esse acontecimento, a maçonaria continuava muito ligada à Igreja Católica. Mas o que começou a acontecer? Em 1717, pela história tradicional, nós sabemos que já não é essa data, mas surge a Grande Loja de Londres. Não é a primeira grande loja, já que existia outras lojas, loja de York, mas não é esse assunto, mas ela foi que possibilitou a reestruturação da maçonaria, dando ela uma instituição mais firme, mais política, mais organizada, assim facilitando a propagação da maçonaria e de suas lojas. Tá? E isso passa a incomodar os governantes.
Tá? Por quê? Toda vez que existe uma instituição que começa a pensar por iniciativa própria, por se organizar, isso é muito inconveniente para governantes absolutistas, que era o que reinava na época. E esses governantes apelaram para quem? Para a igreja e o Papa, que começou a agir contra essas instituições e essas reuniões maçônicas. Então, em 1730 surge um personagem que ficaria marcado na história da maçonaria, meus irmãos. O cardeal Lorenzo Corsini. Por quê? Porque aos 79 anos, o Papa ele se transformou no Papa Clemente XII. Porém, 81 ficou acamado e praticamente cego e nomeou seu sobrinho cardeal Neri Corsini como assessor direto. E conforme alguns dados históricos, ele era um pouco desprovido de moralidade e boas intenções. Bem, a maçonaria continuava crescendo e, claro, surgiu as primeiras proibições da igreja contra a maçonaria. Podemos citar, em 1907, o cardeal Fleury, na França, de Luís XV, proibiu a reunião. E quem fosse flagrado em uma dessas reuniões poderia perder todo o seu patrimônio e até sanções piores. Porém, não era apenas os católicos, porque nesse caso nós estamos falando de poder. Tá? Governantes protestantes também proibiram a maçonaria porque, apesar de protestantes, eram governos absolutistas. Nenhum deles gostava ou era simpático da situação da maçonaria. Por quê? Porque além de haver um juramento de seus membros de segredo, eles se reuniam a portas fechadas e ninguém poderia saber o que estava acontecendo nessas reuniões. Agora, um fato que começou a distanciar totalmente a maçonaria da igreja foi o fato de, em 28 de abril de 1988, o Papa Clemente XII assinar a bula in eminente apostolatus specula, tá? Condenando a maçonaria. E os motivos que a igreja alegou para isso são vários. A maçonaria havia sido banida e proscrita em vários estados, por estar contrária à segurança dos reinos. Claro, porque nas suas reuniões havia uma liberdade de discussão. E lembrar que o século XVIII é conhecido como o século das luzes. O iluminismo vinha surgindo muito forte, tá? Vinha se propagando, principalmente na França, tá? Vinda do iluminismo inglês, John Hooker, não lembro, um grande iluminista inglês, foi grande influência nessa época. A maçonaria deriva mais da tranquilidade, como a gente disse, era a época do governo absolutista. Então, qualquer reunião que os governantes não sabem o que está acontecendo provoca uma certa instabilidade e insegurança. Ela também reunia homens de diversas religiões, o que era aceitável tanto para os protestantes como também para os católicos. Males dessa reunião, a salvação das almas, claro. E aí eles resolvem condenar e proibir qualquer centro, reunião, agrupamento dos Liberty Muratori, que significa franco-maçons. Tá? Ou qualquer outro nome que eles usem. E, o mais importante, dá o poder de persegui-lo e castigá-los, tá? Recorrendo assim ao braço secular da igreja, que nós sabemos que era a Santa Inquisição. Bem, Inquisição, Santo Ofício da Inquisição, Santa Inquisição era o braço forte da Igreja Católica para perseguir, punir e evitar que as pessoas da época se desviassem das doutrinas católicas.
E o mais interessante, eles alegam que, por último e por outros justos e razoáveis motivos por nós conhecidos. Meus irmãos, a igreja condenou principalmente a maçonaria por ela ter ou manter segredo de suas atuações. Só que esses motivos também é um segredo que até hoje não é conhecido. Quais os motivos justos e razoáveis? Que por eles eram conhecidos. Ficou interessante isso daí. Bem, como disse, a bula eminente foi um prato cheio para a Inquisição poder perseguir os maçons e os governantes da época também perseguir, prender, julgar e até condenar os maçons que causavam aos governantes grande insegurança. Tá? Um dos primeiros maçom, o primeiro que se tem registro, né, na igreja de maçom ter sido preso, julgado e passou por esse processo e condenado, foi John Coast, que em 1604 foi oficialmente preso, torturado e condenado pela Inquisição, baseada na bula eminente, que foi promulgada por o Papa Clemente XII, meus irmãos. Ele era um relojoeiro suíço que foi radicado na Inglaterra, então ele era basicamente inglês, que abriu uma loja em Lisboa. E como os irmãos sabem, Espanha e Portugal, a religião católica era muito forte e muito intensa. Tá? Ele foi condenado a 4 anos de serviço, tá? Forçados nas galera. Porém, foi libertado após 12 dias de pena e por pressão da Inglaterra, que não estava sujeito à intervenção da Igreja Católica, já que lá atuava a Igreja Anglicana. Tá? Após ser libertado, ele foi para a Inglaterra, ficou sob proteção de irmãos ingleses e isso continuou a vida. Interessante, nos registros da maçonaria, as luvas brancas usadas nessa sessão aconteceu na sessão de Oconsto, foi a primeira vez que se tem registro de uso de luvas em uma iniciação. Bem, meus irmãos, as perseguições continuaram, inclusive no Brasil. Tá? Nós tivemos também algumas perseguições aqui no Brasil. Tá? Podemos falar o nome de um maçom que foi preso no Brasil pela Inquisição, que foi Hipólito José da Costa, que foi preso em 1802, escapou em 1805. De lá ele fugiu, do Brasil ele fugiu da Espanha e da Espanha para a Inglaterra, ficando sob a proteção do Duque de Sussex. Tá? Para saber, também houve uma leve, podemos dizer, atuação da Inquisição no Brasil na perseguição de maçons, mas foi em casos bem pontuais também. Bem, como eu disse, Bento XIV, em 1751, reproduziu a bula iminente, acrescentando alguns fatos, tá, para manter essa bula. Quarto, estaria a acusação que a maçonaria não respeita as leis canônicas e civis. O fato era sempre o mesmo, né? A luta ou a divulgação da liberdade de pensamento, que, como dizemos, no século XVIII já se galgava rapidamente na sociedade. Tá? Porém, apesar da proibição, a maçonaria continuava a crescer, mesmo sofrendo represálias, onde o maçom podia perder até a vida. É claro, meus irmãos, isso vamos deixar bem claro, não existe registro ou fato onde a maçonaria planejou e agiu contra a Igreja Católica diretamente. Mas como os irmãos sabem, então, os irmãos, os maçons, são livres em pensamentos. Né? E claro que houve muitas discussões, alguns maçons provavelmente tomaram essa atitude, mas a maçonaria em si não tem em sua filosofia, em sua instituição, qualquer ato revolucionário, pelo contrário. Né?
Então, o que mais acontecia era que ela pregava a liberdade de conhecimento, entendeu? Liberdade de expressão, e isso era bem complicado para governos absolutistas, né? Todas as proibições, como nós dissemos, vinha com esse intuito de manter um poder, tá? Porém, meus irmãos, apesar da maçonaria estar crescendo, ter conflitos ali, dependendo de cada governo, protestante, católico, isso foi acontecendo. A partir do século XVIII, as coisas começaram a se complicar com a união da Itália. Esse acontecimento da Itália tem grande influência na relação hoje, ou desde aquela época, da maçonaria com a Igreja Católica. Nós chamamos, ou ficou conhecida, a questão italiana como o Ressurgimento. Vale lembrar que até o século XVIII, a Itália, onde que está Roma, onde estava o Papa e o clero, tinha grande parte do seu território em poder da Igreja, tá? Eram territórios do clero, onde o clero ocupava as altas posições, tinha todos os privilégios, e as pessoas comuns apenas eram pessoas comuns do local. Mas tudo estava concentrado na igreja, tudo era pago para a igreja decidia tudo. Tá? Então, no meio do século XVIII, surge um movimento de unificação no território italiano, que é o Ressurgimento. Ele começou em 1767, já ainda para o final do século XVIII, com a expulsão dos jesuítas em Nápoles e revogação do tributo anual pago ao Papa. Então, esses revolucionários começaram a tentar tomar o território da igreja. Que movimento é esse? Bem, se os irmãos não conhecem essa bandeira e esse símbolo, ele vai dizer que com certeza tem algo da maçonaria, porque nós estamos vendo o esquadro e o compasso. E aqui, um canivete no meio deles, que não é um símbolo comum aos maçons, principalmente hoje. Pois surge, nessa época, a carbonária. Meus irmãos, a carbonária era um movimento, uma instituição que foi criada com o intuito de unificar a Itália. E para isso, teria que tomar todos o território da igreja, o poder da igreja. Tá? A Carbonária era uma organização nascida no meio dos trabalhadores carvoeiros, era do povo, em Nápoles, na Itália, e por volta do século XVIII, e que recrutava secretamente aqueles que estavam dispostos a agir e velar pela liberdade humana. Meus irmãos, se hoje esse símbolo, tá, ainda provoca confusão, imagine há praticamente quase 3 séculos atrás. Tá? A Carbonária tem tanto a ver com a maçonaria quanto os Illuminati. Nada, a maçonaria não teve nenhuma ligação ou manteve qualquer relacionamento com a Carbonária. A Carbonária foi criada na época com o intuito de unir o território italiano, e depois que isso aconteceu, a Carbonária também se tornou totalmente desnecessária e deixou basicamente de existir depois disso. Então, hoje em dia, a Illuminati ou da Carbonária é mais lenda, é mais fantasia do que qualquer tipo de ligação com essa Carbonária. Bem, por um golpe de sorte, na época surge uma figura muito importante que os irmãos conhecem muito bem, que é Napoleão Bonaparte, que na época tomou boa parte da Europa e se proclamou imperador em França. E a relação dele com o Papa Pio VII. O que acontece? Esse Papa, ele foi quem coroou Napoleão imperador.
e fez o casamento dele com Josefina, tá? Que era, inclusive, da família do Papa. Só que Napoleão quis cancelar esse casamento, ele não queria mais casamento, e o Papa Pio VII se recusou a anular o casamento. Então, Napoleão, cujas tropas já estavam na Itália e era elas que mantinham a Carbonária sob controle, por ser uma força armada muito poderosa, essa força armada, por ordem de Napoleão, prende o Papa, invade Roma, prende o Papa, 26 cardeais, várias pessoas do clero, e levou preso para Paris, tirou da Itália o Papa. Em resposta, o Papa excomungou Napoleão. A prisão do Papa foi a oportunidade que a Carbonária precisava para continuar e avançar nos seus planos de unificar a Itália e tomar o território da Igreja. O Papa, consequentemente, ficou preso por basicamente 4 anos na França. Quando voltou, encontrou a Carbonária em forte atividade. E, em retaliação, dia 3 de novembro de 1821, baseada em muito conflito, perda de vidas, perda de membros do clero, perda de territórios, ela lança a primeira condenação direta à Carbonária, a Ecclesiam a leso Christi. Bem, meus irmãos, a Carbonária e a maçonaria, como eu já comentei, não existe, nunca existiu qualquer ligação entre as duas. A Carbonária era um grupo revolucionário que agitava a península italiana. Os carbonários formavam uma seita de caráter político, independente totalmente da maçonaria, tendo como finalidade principal a unificação da Itália. Todavia, como até hoje acontece, o Papa Pio VII dava um passo à frente na condenação da maçonaria, equiparando as duas como sociedade secreta. A Ecclesiam a leso Christi reiterava as censuras anteriores, além de explicitar sua aplicação em toda a sociedade secreta. Agora já não era só maçonaria, era toda a sociedade que fosse secreta estava excomungada por essa bula. Tá? A igreja agora se colocava em conflito aberto com a maçonaria, sobretudo a italiana e francesa, porque nós estamos falando da Itália, mas ao mesmo tempo acontecia outra revolução em território francês, onde a maçonaria também estava presente. A maçonaria estava na Itália, mas a Carbonária não tinha ligação com a Itália. Bem, a Carbonária e a maçonaria, infelizmente, como eu disse, as duas acabaram sendo confundidas como a mesma. A Carbonária era uma sociedade secreta, totalmente distinta da maçonaria. Tinha sua própria organização, seus meios de reconhecimento, aprendiz, mestre, ritual e estrutura, com uma diferença. Tá? Se fosse preciso, um carbonário mataria para atingir o seu objetivo. Porém, meus irmãos, agora tem um problema. Os líderes da Carbonária, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Camilo Benso, ou Conde de Cavour, também eram maçons, levando assim o Papa a considerar tudo como uma coisa só. Já que maçons estão na liderança da Carbonária, a Carbonária é maçonaria. Mas, como diz, nenhuma ligação, nenhum manifesto ou qualquer documento da maçonaria desses tempos tem qualquer ligação com a Carbonária. Bem, conflito aberto com a maçonaria. Já em 1825, Leão XII divulgou a qual Graviora, tá? Que coloca que as
condena a sociedade maçônica ou outras associações do mesmo gênero. Mais uma vez, uma bula mencionando diretamente a maçonaria como conspirar aberta ou clandestinamente contra a igreja. Claro, com essas proclamações, declarações da igreja, tá? As sociedades secretas, principalmente italiana, tá? Começa a se manifestar. E como vinha acontecendo já há basicamente quase um século, elas continuavam a revolução dessa, tá? Até chegar uma revolução em Roma. E aí, mais uma vez, outra bula pelo Papa agora, Papa Pio IX, tá? Condenando em especial a maçonaria. De qualquer forma, a igreja sem o poder militar, somente de Napoleão, da França, e a França passando na mesma época uma revolução, a unificação continuou evoluindo. E o conflito da igreja e as sociedades secretas, principalmente a maçonaria, continuava a aumentar. Somente o Papa Pio IX e Leão XIII promulgaram juntos torno de 600 documentos, meus irmãos, condenando a maçonaria. O Grande Oriente da França. O Grande Oriente da França, como eu acabei de falar, acontecia uma estabilidade muito grande, uma revolução, uma luta pelo poder, uma guerra contra o poder da igreja na Itália, mas também na França. Bem, vamos fazer uma pequena paradinha agora para dar um aspecto do que acontecia na França. Existe a lenda, a tradição, tá, que o lema fraternidade, igualdade, lealdade, ele é o tema maçônico, tá? Mas, na verdade, a maçonaria francesa, ela simplesmente se apossou desse lema que era o lema da Revolução Francesa, tá? Que também se apossou desse lema que é uma teologia católica, tá? Que é baseada na fraternidade. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Maquecias 3,35. A liberdade, que era a verdade, vos libertará. Jó 8,32. A igualdade, já que não há escravos nem homens livres. Gálatas 3,28. Tá? Já é essa filosofia, fraternidade, igualdade, liberdade, já é uma fraternidade católica. Mas o que aconteceu na França? Tá? Por que a maçonaria leva essa fama de ter planejado, arquitetado, executado a Revolução Francesa? Muito pelo fato da publicação do livro do abade Augustin Barruel, que eram quatro volumes da história jacobinas, que ele traz prova da conspiração da maçonaria, principalmente, contra o governo, contra a religião católica. Meus irmãos, vamos para os eventos, tá? Já que a gente tem esse fato muito baseado na história do jacobismo, do abade Agostinho, que foi também muito influenciado porque estava acontecendo na Itália, com a Carbonária, tá? Primeiramente, nós temos, tá, que entender que a maçonaria francesa, ela descende basicamente da maçonaria inglesa. E a maçonaria inglesa é uma maçonaria que sempre ainda tem a influência da monarquia muito forte. Afinal, foi a monarquia dos Stuarts, ao ir para a França, que basicamente instituiu a maçonaria francesa. E como foi a monarquia que instituiu, com certeza grande parte dos membros da maçonaria ou eram da nobreza ou da aristocracia ligada à nobreza. Então é pouco provável que os maçons lá tenham tido qualquer atitude, né, ou qualquer planejamento contra a
família, tá, de Luís XV, Josefina. Por quê? Porque a maçonaria era a monarquia. Para você ter uma ideia, em 1735, quando a maçonaria francesa começou a crescer, em Paris, solicitaram à Grande Loja da Inglaterra autorização para fundar na França a Grande Loja Provincial. Mas que a Grande Loja Inglesa negou. Mas em 1743, ela autorizou a formação da Grande Loja Inglesa na França. Então, meus irmãos, nós sabemos que a maçonaria francesa era muito constituída por nobres. Então, é pouco provável realmente que eles tenham agido contra a nobreza da França. Porém, era a época do iluminismo e as lojas, elas são muito abertas para estudo, como se diz, verdade, conhecimento, é um palco para divulgação de ideias. É claro que os iluministas começaram a participar mais da maçonaria, ao mesmo tempo que a Revolução Francesa acabava acontecendo. Na época, o grão-mestre da maçonaria, o Felipe II, Duque de Orleans, irmão de Luís XV, era o grão-mestre. Tá? Então também, apesar de ser conhecido o ódio que ele tinha pela rainha Josefina, que ele queria muito afastar do templo, é pouco provável que ele tenha agido contra a família real. Tanto que talvez ele tenha feito vistas grossas, não agindo, deixando passar esses movimentos que cresciam por toda a França, inclusive, provavelmente, em várias lojas maçônicas da França. Tanto que ele, em 1793, inclusive, foi condenado à guilhotina, acusado de tentar recuperar o poder da monarquia francesa. Outra parte que nos traz muita essa evidência que a maçonaria no fim do século XVIII estava totalmente desestruturada, porque com a Revolução os nobres, que eram grande parte da maçonaria, fugiram da França. Ou foram presos, ou foram executados, milhares foram executados. Então a maçonaria, como foi constituída, se esvaziou, dando espaço para a época do iluminismo, o século das luzes. Então, em seus quadros ingressaram muitos esotéricos, cabalistas, ocultistas, tanto que no final do século XVIII a maçonaria francesa estava totalmente desorganizada. Tá? Se existia mais de 200 rituais sendo praticados na França, tinha ritual para qualquer coisa, do nascimento da árvore ao pôr de uma estrela. Entendeu? E um fato, também comprovando isso, está na própria história da Revolução Francesa, no site francês mesmo, de História da França, tem um tópico lá que diz a Revolução Francesa sob a sombra das lojas maçônicas. E lá eles comprovam que no final do século XVIII só existiam 3 lojas ativas em Paris. Toda a maçonaria praticamente tinha se desgovernado. Então é pouco provável, ou quase probabilidade nenhuma, da interferência da maçonaria na Revolução Francesa. Tirando pontos individuais, pessoas individuais, claro que a maçonaria sempre foi palco para se discutir ideias, propagar ideias e procurar um conhecimento e uma evolução do ser humano. Mas que a maçonaria francesa, nesse momento, não tinha condição e organização alguma para agir contra a monarquia e principalmente contra a igreja, tá? Que também foi muito afetada, tá, pela Revolução, com a entrada, tá, dos revolucionários, criando novas políticas, novos institutos, né? Esqueci. Mas foi feito várias tentativas de substituição da Igreja Católica por outras filosofias. Tá? Isso já é tema para outra discussão. Mas o que aconteceu
na França, começou apenas a se reorganizar, a maçonaria francesa começou a se reorganizar só em 1904, com a criação da grande loja geral escocesa de Paris, tá, em 1804. Tá, depois ela se tornou grande loja escocesa da França, e aí é uma história que vai continuando até o Grande Oriente. Tá? Essa grande loja fez a mesma coisa que a grande loja unida da Inglaterra. Ela para organizar, ela não podia impor novamente o ritual inglês, tá? Nem o ritual americano, que também é basicamente inglês, porque a grande loja dos Estados Unidos é mais antiga que a grande loja unida da Inglaterra, com o ritual de emulação. Então eles mantiveram os rituais antigos, mas eles são ingleses. Então o que é essa grande loja geral escocesa fez? Ela pegou a tradição da maçonaria inglesa, dos maçons operativos, e introduziu um monte, tá, de elementos, de alegorias, que em nada tem de maçonaria operativa ou das guildas, agregando assim na maçonaria francesa elementos religiosos, por isso a maçonaria francesa chama a loja de templo, e tem várias partes que nos levam a uma prática religiosa. Ela agregou símbolos esotéricos, símbolos ocultícia, símbolos cabalistas e principalmente muita influência política em sua organização, fazendo assim duas maçonarias que, apesar dos mesmos princípios, trabalham de formas bem diferentes. Vamos voltando aqui, tá? Na história do Grande Oriente, só para os irmãos saberem. O Grande Oriente é França, em resposta à Igreja Católica e outros assuntos que os irmãos podem pesquisar, ligados ao Supremo do rito escocês, né? Aí já é outra história, resolveu suprimir em suas constituições o preceito referente a Deus e à alma, por serem considerados dogmatismo. Como eu mencionei, a maçonaria, os maçons, não vou falar maçonaria, os maçons franceses estavam muito influenciados pelo que acontecia na época do iluminismo, ocultismo. Então era uma força muito forte. E o Grande Oriente resolveu, então, vamos dizer, mais pacificar isso com essa grande massa maçônica francesa. E trocou o tema Deus é nosso direito para a cada qual o seu direito. Em resposta, a grande loja da Inglaterra, mãe da regularidade dos antigos deveres ou dos manuscritos góticos, tá, ou medievais, declara a maçonaria francesa irregular, tá, rompe conhecimento desse Grande Oriente, que é um Grande Oriente tradicional. O museu do Grande Oriente de França acho que é o que tem o maior número de artefatos, de histórias, de comprovações da maçonaria. Tá? Os canas. Deixa eu só voltar um pouquinho antes de sair. Como eu mencionei, a maçonaria brasileira ela é muito influenciada, totalmente foi influenciada pela maçonaria francesa. E no final do século XIX, quando o Grande Oriente de França retirou a obrigatoriedade de crer num grande, né, num ser supremo, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, o Grande Oriente do Brasil ventilou também, na mesma época, entre seus membros, a possibilidade de retirar essa mesma obrigação. Isso gerou um descontentamento, principalmente das lojas inglesas, que apelaram já no começo do século XX, lá para 1909, 1910, a GLUI, a grande loja inglesa, tá? Que enviou uma comitiva para saber para o Brasil o que estava acontecendo aqui.
E essas lojas inglesas tinham muito medo de serem consideradas irregulares a grande loja. Mas isso é uma outra história que os irmãos podem depois pesquisar, estudar até uma outra palestra. Mas vamos só para os irmãos terem conhecimento. Tá? Vamos voltar aos cânions. Tá? Os cânions é a reunião de todas as normas da igreja. Bento XV, em 1917, promulga o primeiro código promulgou o primeiro código, maçônico, acho que está errado, código da igreja em 1917, primeiro cânion. Tá? O Codex Iuris Canonici, unindo as normas que regiam a igreja católica, e neles estavam aquelas restrições e aquelas proibições e penalidades à maçonaria. E nesse Codex ficou estabelecido no cânon 2335, os que dão seus próprios nomes à seita maçônica, ou as outras instituições do mesmo gênero, que maquinam contra a igreja e contra os legítimos poderes civis, incorrem em ipso facto na excomunhão simpliciter reservada à sé apostólica. A sé apostólica é a continuação da Inquisição, o Santo Ofício da Inquisição, ou Santa Inquisição, que era esse departamento da Igreja Católica, para tratar de assuntos que conflitam ou que tragam problemas para a própria Igreja. Bem, o tempo foi passando, como eu disse, vamos voltar novamente aqui à maçonaria do Brasil. A Inquisição agiu pouco sobre a maçonaria no Brasil, podemos dizer assim, em relação ao resto do mundo, tá? Ela foi pouco, e a maçonaria e a igreja até que se relacionava em uma certa convivência pacífica no Brasil, até 1850, quando a maçonaria brasileira se engajou na luta abolicionista. Inclusive, meus irmãos, a pena, tá, a caneta, onde foi assinado a abolição escravagista, tem o símbolo da maçonaria e pode ser vista no museu lá em Petrópolis, se não me engano. Então, foi com uma caneta da maçonaria que houve a libertação dos escravos. Então, voltando. A igreja sempre esteve muito perto dos governantes. E na época no Brasil, os governantes, os poderosos, eram os fazendeiros. E os fazendeiros dependiam muito do sistema escravagista. Então, mais uma vez, governantes e igreja trabalhando junto. Tá? E a igreja, sendo a religião oficial do Brasil, também usava esse poder e essa proximidade para impedir que qualquer outra religião entrasse no território ou se instalasse no território nacional, mantendo assim sua homogeneidade sobre o nosso território. A maçonaria, como diz, que não tem em suas instituições um caráter revolucionário, começa a perceber que para enfraquecer esse poder e auxiliar na luta abolicionista, o caminho seria trazer diversos missionários do mundo, trazendo novas religiões. O que aconteceu na Idade Média, que começou a enfraquecer a homogeneidade da igreja. E no final do século XIX, chegam os primeiros maçons missionários do Alabama. Instalaram-se em Santa Bárbara do Oeste, a primeira igreja batista. Então, hoje, se existe, claro que aconteceu um dia, mas se hoje existe evangélicos no Brasil, é graças à atuação da maçonaria, que trabalhou muito forte nessa causa. Os primeiros evangélicos a chegar no Brasil, tá? O protestante, como se chama, já não sou muito conhecedor dessa área, todos eles eram maçons. Inclusive, está o símbolo utilizado até hoje na Convenção Batista Brasileira. É o símbolo do cristão sobre um compasso, um esquadro. Bem, a partir dessa época da instituição de outras religiões do Brasil pela maçonaria,
também houve a intensificação entre as duas instituições, que passaram a se atacar muito mais forte. Bem, o tempo foi indo, a modernidade veio, tudo se modernizou, novas culturas, e chega o segundo concílio para nova uma vez revisar as diretrizes, normas e proibições da igreja. E foi o Papa João XXIII, o conhecido como Papa Bom, em 1962, convoca o segundo concílio ecumênico vaticano para revisar o código da igreja. Essa revisão levou 20 anos para sair e ficou pronta em 1983. O cânon de número 1374 era o que interessava a maçonaria, porque era lá que ia se estabelecer as instituições da maçonaria e as proibições. E ela, no final, ficou assim. Aquele que afilia-se à associação que conspira contra a igreja, deve ser punido com a justa penalidade. E aqueles que promovem e dirigem esses tipos de associações, entretanto, devem ser punidos com interdição. Como os irmãos podem ver, o termo maçonaria não fazia mais parte do cânon da igreja. Tá? Porém, né? Antes de porém, esse concílio foi importante dos irmãos mais antigos da lembrar da promulgação, porque muita coisa mudou. A aproximação da Igreja Ortodoxa Oriental, que desde o ano 1000, as duas não tinham relações, o antissemitismo, a reforma ficou pronta em 1883. Porém, antes de promulgar aquele cânon, nosso querido e conhecido cardeal Ratzinger, que depois os irmãos conhecem como Papa Bento XVI, se não me engano, que era o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que se a gente voltar atrás, é essa congregação, ou essa instituição, um dia chamou-se Inquisição, Santo Ofício da Inquisição, ou Santa Inquisição. Então ela é a sucessora da Santa Inquisição. Conseguiu a concordância do Papa João Paulo II, Papa na época, os irmãos lembram, para que fosse acrescentado um adendo nesse cânon. E ele ficou e foi promulgado desta forma. Permanece imutável o juízo negativo da Igreja diante associações maçônicas, porque os seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. E por isso, sua inscrição continua proibida. Então, ela quer dizer que todo católico é proibido de entrar na maçonaria. Mas se ele entrar na maçonaria, quais as consequências? Os fiéis que pertencem a associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem sobre a natureza das associações maçônicas, com juízo que implica na revogação dos que é estabelecida. Então, meus irmãos, maçons, meus queridos irmãos, os irmãos estão em estado de pecado grave e eles não podem, nós não podemos receber a Eucaristia, ou a Sagrada Comunhão, ou o Santíssimo Sacramento do altar, a Santa Ceia do Senhor, o Santo Sacrifício. Essa é a posição da igreja hoje. Se você é um fiel, não deve entrar na maçonaria. Mas se você entrar na maçonaria, consequentemente, você está proibido de receber a Sagrada Comunhão. E assim, meus irmãos, encerramos mais essa palestra. Tá? Agradeço mais uma vez o convite. Peço desculpa por ter sido tão acelerado, mas nós já extrapolamos muito o previsto, já estamos a 1 hora falando de maçonaria. Claro que 300 anos em 1 hora fica muitas
muitas janelas, muitas brechas, muitos assuntos que agora a gente pode conversar um pouco mais, né? Tranquilamente. Eu vou deixar aqui com os irmãos a bibliografia. Tem muito assunto interessante, tem os poemas régios, tem o site da História Francesa, da Revolução Francesa, tem vários, vários links aqui muito interessante que os irmãos podem estudar, como eu disse no começo. É uma palestra que não tem, tá, o intuito de dizer que foi assim que aconteceu exatamente, mas dar mais uma janela de estudo, uma janela de observação, e os irmãos poderem conversar um pouco mais. Tá? Se tem uma justificativa, os irmãos saberem que nós somos maçom, mas a maçonaria nunca tentou pela igreja, pelo contrário, quem é maçom sabe que a maçonaria está muito ligada à igreja ainda, entendeu? Ela tem muito suas bases morais, institucionais, baseado nos ensinamentos. As nossas lendas, a nossa história, elas vêm dos manuscritos góticos, lá tá todas as lendas que nós praticamos, boa parte das ordens vem lá, basicamente, vamos dizer, como estamos falando mais da maçonaria inglesa, tá? Que ela é mais tradicional, então as ordens colaterais, muitas partes são encontradas nos manuscritos góticos. O irmão que quiser, tiver interesse, estudar um pouco e saber da onde veio, como começou, é muito interessante. E eu estou à disposição. Nossa loja está de portas abertas para todos os irmãos. Será sempre uma alegria receber os irmãos em loja. E foi um prazer poder passar uma hora, basicamente, conversando sobre um assunto bem interessante. Até a próxima, meus irmãos. Mais uma vez agradeço o convite e estou à disposição. Que Deus abençoe e fique com todos.